pessoal? Todo mundo preparado com lápis, com caneta, com papel, com caderno, com livro, sentado bem direitinho, bem confortável numa cadeirinha, porque agora a gente vai ter aula de geografia. Solta aí a vinheta! Não tem vinheta, não. Não tem vinheta. Vai ser vinheta mesmo. Meu nome é Saulo Lucena e a gente vai começar agora a trabalhar dois tópicos que são fundamentais para quem vai fazer Enem, para quem vai fazer SSA, para quem vai fazer aqueles vestibular que você dá o nome numa lista, naquelas faculdades que você só precisa dar o nome. Todo canto você vai precisar saber dessas coisas. Quais são essas duas coisas? Primeiro, agentes internos e externos do relevo. Os agentes que constroem e os agentes que destroem o relevo. Sim, porque isso acontece também em relevo. Ou você acha que isso acontece só na vida? A gente vai estudar também diferença entre tempo e clima. Fatores, elementos do clima. A gente vai ver tudo isso, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar que a gente tem pouco tempo. Pronto, tá gravando. Eu só fui verificar aqui só para vocês saberem. Eu dei essa aula todinha ainda agora. Quando eu fui olhar, tava gravando não. Quando terminei a aula, que eu dei tchau, que eu dei a vocês o WhatsApp, o Instagram tudo, quando eu fui olhar, não tava gravando não. Ai. Pois bora, passar. Eu sou o próprio produtor, tudo. Eu sou a pessoa que faz tudo aqui. Então, bora. Veja só. Vamos começar aqui falando dos agentes do relevo. Eu disse para vocês que tem os agentes internos e externos. Tem os agentes endógenos. Endo é dentro. Endo é internamente. E eles constroem um relevo. Mas também existem os agentes exógenos, são aqueles que atuam na superfície, modelando, desgastando, fazendo transporte e desgastando com tudo. Pronto, é assim que funciona, é assim que acontece, tá certo? Internamente, a gente vai ter, melhor, vou começar pelos externos. Externamente, a gente vai ter o vento, as marés, os rios, a chuva, os animais, os seres humanos, que são animais, né? Pois muito bem. E como é que esse estudo, como é que isso faz a modificação? Como é que se transforma o relevo, as coisas? Como é que isso atua? Veja só, vamos começar pelo vento. O vento ele vai atuar em ambientes de baixa umidade, onde a gente tem pouca umidade, a gente tem uma propensão maior para poder a ventania comer no centro e atuar como processo erosivo também, tá certo? E o resultado da ação dos ventos como processo erosivo chama-se lixação. De lixa mesmo, lixação. Como é que acontece? O vento sopra, carrega partículas de minerais, partículas de rochas, aí elas vão pelas outras rochas e aqueles pedacinhos do vento soprando, elas vão, aquele esfregado. Pronto, vai gerar um desgaste. O nome daquilo é lixação. No semiárido a gente tem um monte de paisagem esculpida pelo processo de lixação, que é resultado de ação eólica. Outro tipo de ação, ação do gelo. A ação do gelo a gente vai ter a chamada erosão glacial, que ela pode acontecer de forma física, né, e de forma mecânica. Sabe como é que ela acontece da forma física? Durante o degelo, né? Ou numa mudança de uma era glacial para outra, ou então no momento em que acontece a mudança das estações mesmo. Aí esquentou um pouquinho, derreteu o gelo, desloca aquela massa, aquele peso da bexiga lixa, aí lá vai. Por onde aquela massa de gelo passa, ela deixa marca, ela deixa uma cicatriz nas rochas, ela deixa o caminho marcado, viu? Pois pronto, é assim que acontece do processo físico da ação do gelo, de marcar lá, rasgar mesmo as rochas, certo? A outra forma é a mecânica. Gente, veja só.
Quem é que nunca esqueceu uma garrafa dentro de um freezer, dentro de um congelador, e a garrafa estourou? Um copo, sabe? Quando sobra aí um resto de suco, que a pessoa bota dentro de um copo de requeijão e taca no freezer, daqui a pouco quando você vê, você perdeu o suco, o copo. Ai, Jesus. Pronto, quem nunca passou por isso, né? Esse processo ocorre porque quando a água passa do estado líquido para o sólido, ela dá uma leve dilatada. Aí, às vezes, nisso que ela faz, o copo faz, também não aguenta, né? E a água, vocês sabiam que o gelo atua assim, minha gente, pelo meio do mundo. Sabiam que os fiordes da Noruega se formaram assim? Congela a água do mar, aí a água do mar faz. Aí aquelas rochas ali, com aquela água no meio, a pobrezinha das rochas, né? Ai, pra poder o gelo dentro, né? Aí quando é daqui a pouco, degelo, derrete tudo. Daqui a pouco congela de novo, aí abma um pouquinho. Resultado, aqueles fiordes, minha gente. Aquela abertura que passa aqueles cartões postais. E a gente fica olhando assim e perguntando, Jesus, quando é que eu vou? Se tivesse uma edição, eu ia botar uma música bem dramática agora. E eu ficar dizendo, Jesus, quando é que eu vou para um fiorde na Noruega? Resultante de um processo de erosão glacial, de degelo. Pronto, é isso, é assim que o gelo atua. Outra forma, os rios, a erosão fluvial. Como é que acontece a erosão fluvial? Olha, aquela história, né, que a avó da gente diz, o avô da gente, a tia velha, diz a gente, né? Olha, meu filho, água, você quer comer pipoca, né, antes do almoço. Meu filho, não coma não, porque água mole, não combina com pipoca não. Água mole, é um ditado que diz assim, para você insistir nas coisas. Água mole em pedra dura. Já está esse ditado, não? Pronto, é assim que ocorre a erosão fluvial. É a água passando e ela, na hora que vai passando, ela carrega, ela arrasta sedimento. Além de desprender pedaços das rochas, dos minerais, o rio, ele também transporta, minha gente. É 2 em 1, um danado de um rio desse. Só rio para prestar, viu? Pense, é assim que funciona. Os seres vivos, os animais, os fungos, né? O próprio ser humano está realizando aí esse transporte o tempo todo, está pisoteando, está comendo, está jogando seus dejetos, está construindo e carrega para um lado e carrega para o outro, e lá vai o tamanduá e fura, lá vai a formiga e fura mais fundo para fugir do tamanduá. Olha que inferno, e isso não para nunca, não para nunca esse negócio. E aí a erosão, né, proveniente dos seres vivos, viu? Outra forma de atuação dos agentes exógenos ou externos, a chuva. Pois não é que a chuva também faz? Chama-se erosão pluvial. Ó, tome a chover. O que é que essa água faz em contato com o solo? Desprende partículas, desprende fragmento de rocha e ali mesmo ela transporta, bota onde tiver, né? Bota para dentro do rio, bota para dentro do mar, bota para onde for, né? E este processo também vai gerar modelagem, vai gerar desgaste nas rochas, na superfície, né? Vocês perceberam que muitos desses fenômenos têm relação com questões meteorológicas? Por isso que esses processos erosivos, eles também são chamados de meteorização. Pois é, porque eles têm relação com chuva, ou com gelo, ou com degelo, mas tem, né? Outra forma, erosão marinha. Gente, a erosão marinha também, o mar também faz o estrago deles, viu? Ali na beirada vai, bate onda, vai, bate onda, vai, bate onda. Resultado, vai também gerando desgaste. Vocês sabem o que é uma falésia? Vai, quando terminar essa aula, vocês botam aí, pesquisa aí. O que é uma falésia? Vocês vão ver. No Nordeste tem um monte de falésia. No Nordeste, inclusive lá na Paraíba, uma vez eu ia me lascando umas falésias daquela, querendo filmar, querendo tirar foto de falésia. Eu ainda estava na faculdade, você quer tirar foto de tudo que você vê, né? Você vê uma pessoa pobre, aí você, né, quer tirar foto. Você passa na frente do espelho e você, eita, outra pessoa pobre, quer tirar foto do espelho.
porque a geografia não estuda isso tudo. Aí nessa história eu fui tirando foto na hora de voltar, que não tinha para onde voltar pelas falésias, lá veio por aquelas pedras. Foi o sofrimento, foi a agonia que eu passei, viu? Foi sufoco. E aquela, por que eu passei sufoco? Porque essas falésias estão em contato direto com a água do mar. Ela está ali batendo, pá, pá. Significa que aquela falésia é viva. Porque aquele paredão que você vai pesquisar e você vai ver. Eita, professor, e por que você não botou aí na foto? Porque vocês também têm que fazer a parte de vocês. Mentira, eu pensei que eu não ia falar sobre isso. Aí, resultado. Aí aquele paredão, a água batendo, bate, pem, vai desgastando. Chega ao ponto que essa falésia que está levando o socão do mar, que é chamada de falésia viva, ela vira uma falésia morta. E quando ela já está lá na casa de caixa-prego, que o mar nem atinge mais para estar batendo, né? Mas foi ele que desgastou. Então é uma falésia, mas é uma falésia morta. Tá certo? Pois pronto, bora seguir, falar mais coisas. Agora a gente vai ver agentes internos, agentes endógenos. São construtores do relevo, tá certo? Enquanto estes que nós vimos, eles são modeladores, os agentes internos, eles serão construtores do relevo. Observe aqui comigo, o meu lápis passa não, né? Passa se eu passar o lápis? Vê aí, eu não sei, eu vou considerar que não. Aí veja só. Existe um conjunto de movimentos internos no nosso planeta que são responsáveis por toda a dinâmica que vai acontecer de terremoto, de vulcão, de abalo sísmico, da bexiga lixa. Tudo tem a ver com movimentos internos. E o principal deles chama-se corrente de convecção. Observa aqui essas setinhas roxas acima do nome tectonismo. Aí você verifica que elas estão assim, empurrando placas para dois lados, né? Outra empurrando a setinha apontando para cima. Essas setas que apontam para lados opostos, ela está indicando movimentos diferentes de placas. E essa que está apontando para cima, ela está indicando a ascensão do magma, tá? Isso é corrente de convecção. Diferença de temperatura vai fazer com que ocorra esse movimento, né? Frio expande, calor contrai, aí fica essa situação, né? Pá, pá, esse movimento constante. Resultado, afasta as placas tectônicas. Aí você pode dizer assim, Saulo, isso é muito doido, porque o ser humano não perfurou lá para saber. Sim, minha gente, mas existem os métodos indiretos. Por Deus do céu. Existem os métodos indiretos que a pessoa não precisa chegar lá para saber. Que tem, não. Não precisa. É igual você perguntar a você tem um coração? Aí você vai dizer, com certeza, eu tenho mesmo. Tá aí, eu tenho um coração. Aí eu posso perguntar, e você já abriu para ver se você tem mesmo? O que é que você vai me dizer? Não, eu nunca abri não, mas não estou vivo. Tá aí, igualzinho pro planeta. Não tem esse afastamento das placas? Então por quê? Porque existe essa corrente de convecção. Agora eu peguei você. Calma, é só uma pequena alergia. Eu vou pegar minha água. E o pior é que nem tem edição de vídeo. Aí a pessoa fica mesmo com as coisas que era para cortar, né? Então, gente, isso aí é a corrente de convecção. Tá certo? Essa corrente vai fazer com que ocorra esse afastamento de placas. Mas tudo que se afasta aqui, o que é que acontece? Se encontra ali. Aí, minha gente, lascou, né? Porque quando ela se encontra, a gente vai ter do lado de cá choque de placas, né? Perceba aqui, ó, zona de afastamento e zona de colisão, onde tem aí esse nome vulcanismo. São duas placas colidindo. E aí a placa tectônica mais fina, ou seja, a placa menos espessa, ela vai se enfiar por baixo da placa mais espessa. Normalmente a placa oceânica ela é fina em relação à placa continental. E é ela que se enfia pelo manto e aí ela vai, né? Ela vai se dissolver mesmo sob aquelas altas temperaturas
e vai voltar aí para completar o ciclo das rochas. É o tempo todinho. Não pense que para dormir, não, para não, é o tempo todinho. Agora mesmo, ó, se enfiando, ó. Isso, sente, ó. Entrando. De novo, ó. A placa tectônica assim, né? Se enfiando por baixo da continental. Tá vendo? Não para não, o tempo todo assim, às vezes me acorda de noite a placa, ó. Entrando por baixo da outra. Viu? Enquanto isso, as correntes de convecção, ó, o tempo todo, você tá tomando banho assim, você faz assim, ó. Eita, tá movendo as placas. Acontece. Se você perceber bem direitinho, você sente. Mentira, sente nada disso não. É conversa, é só para vocês decorarem, para vocês se lembrarem das coisas. Nesse momento, gente, que ocorre esta convecção de placas, uma placa que possui plasticidade, no caso a placa continental, ela vai se dobrar, ela vai formar montanhas. O nome deste processo é orogênese. Orogênese, processo de formação de placas. Aqui, no fundo dos oceanos, onde tem esse nomezinho tectonismo, quando elas se afastam, a gente tem região de fossas marinhas, a gente tem região de dorsais mesoceânicas. Isso é tudo recém-descoberto, viu? Isso não é descoberta antiga da ciência, não, que o ser humano sabe disso faz pouco tempo. Isso não é coisa antiga, não. Viu? Isso é informação nova, quentíssima, essas informações que eu estou trazendo para vocês. Tá certo? Nessas zonas, gente, zona de contato de placas. É choque. Choque mesmo. Tem terremoto, tem abalo sísmico. Veja o Chile, de vez em quando, os chilenos já estão habituados, eles já têm até uma técnica boa para cair no chão. Eu estou mentindo não. No Japão, vocês pensam que no Japão eles botam coisa, prato, nas prateleiras de cima, é? Não bota não, só bota as coisas maneiras. É verdade. Só as coisas maneiras, que eles não são bestas. Daqui a pouco o negócio treme para cair na cabeça deles. Não. Eles, ó. Aqui em casa não. Ali em cima bota os pratos, as coisas. Porque, né? No meio de uma placa tectônica, o Brasil. Se tiver um terremoto, minha gente, você pode entregar uma ao criador, feito quando teve em Caruaru, gente. Foi em 2013, 14. Eu dava aula na Politec. Tem alguém de Caruaru aí que conhece a Politec. E aí, gente, quando teve aquele tremor, aí você vai me perguntar, né? Você que é de Caruaru, São Caetano, diz assim, ô gente, mas não teve aqui um tremor de 3,8? É porque no Agreste pernambucano, por exemplo, existe uma região de falha, uma fratura na placa tectônica, tá? É uma pequena fratura na placa. E ali, de vez em quando, ocorre um rearranjo interno das rochas. Aí aqui em cima a gente sente um pequeno oi, desse jeito, menino. Foi um tal do povo correr pro meio da rua, pro pátio da escola, pedindo perdão. Eu fiz tanta da promessa, olha. Eu pedi a Nossa Senhora, eu pedi a Nosso Senhor Jesus Cristo, eu cantei ponto de catimbó. O que eu me lembrei, eu cantei, eu fiz. O que você imaginar, eu fiz. Pedi as coisas, proteção. Aí daqui a pouco parou tudo também, né? Por garantia, eu me mantive quietinho. Porque a pessoa, no meio de tudo, um tremor de 3,8, uma pessoa que nunca sentiu nada. Nada. 3,8 é considerável, viu? Dá pra você sentir. Mesas fizeram assim, ó. Pá! Quem tá aí sabe o que eu tô dizendo, não é? Aí você imagine um tremor numa escala de 8. Gente, é o mais do dobro disso. 8, a casa já cai. Pra você ter ideia. 9, pronto. 9 já tem um monte de morte. É sério. É coisa. É pesado esse negócio de tectonismo, de terremoto. Não é brincadeira, não. E aí, gente, essas placas tectônicas que estão todas dentro dessa dinâmica, elas vão se comportar de diferentes formas, né? A gente vai ter placa cujo limite é transformante, né? É quando eles se esfregam um no outro, dois limites sem vergonha para estar se esfregando, a gente dá tanto conselho, né? Que isso não é hora, isso não é lugar para estar se esfregando, e eles ficam, essas placas, tome, você para e ela se esfregando, né? Nesse tipo de placa tectônica, a gente tem, elas não convergem, elas não se afastam, elas,
só nessa vergonhice, essas placas, tá vendo? Ela vai gerar falhas geológicas. Esse limite de placa, ele vai gerar o que a gente chama de zona de cisalhamento, porque realmente é um desgaste. O relevo, ele fica todo aquelas riscas assim por cima. Tem nos Estados Unidos esse tipo de falha geológica, viu? Aqui a gente tem, ó, limite divergente, essa do meio, elas estão se afastando. Isso ocorre no fundo dos oceanos, né? Ainda bem, porque você já pensou, você está de um lado da rua, bora para cá, bora atravessar para pegar o ônibus. Aí você, cuidado para não cair na fossa. Tu já pensasse? Uma fossa, o magma extra... Não tinha condições, não tinha condições. Então, onde ocorre esse afastamento, normalmente são regiões de depressão nessas placas da superfície terrestre. E aí, por este motivo, elas estão recobertas pelos oceanos, para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Pois bem, e para finalizar essa história de placas, ó, os limites convergentes, elas estão batendo uma na outra mesmo. Pá, pá, pá. Aí é que tem terremoto, aí tem vulcão, aí tem o processo de formação de montanhas, aí tem dois tipos de zona. Zona de subducção, que é quando uma placa vai para debaixo da outra, né? É a placa oceânica que vai por baixo. Na Cordilheira dos Andes aconteceu isso, nas Montanhas Rochosas aconteceu isso. Mas na Cordilheira do Himalaia não, porque são duas placas continentais que se encontram e ali não tem uma zona de subducção. Nenhuma se enfia por baixo da outra, elas se enfrentam mesmo, é pau a pau ali. É porrada ali. Então ali o que é que vai existir? Uma zona de obducção. Isso caiu, gente, no SSA de 2019. Então, é justamente este termo. E aí quem estava com o papai aqui foi só sucesso, né? Porque quase ninguém fala de zona de obducção. E tá aí a zona de obducção, simplesmente na maior cordilheira continental do mundo, que a maior cordilheira, na verdade, é a mesoceânica, viu? A mesoatlântica é a maior cordilheira, mas ela é oceânica. A maior cordilheira continental é a do Himalaia. Inclusive o Everest está lá. Ó, só que falar do Everest já dá uma moral pro lugar, não é não? O lugar montanhoso que nem avião vai, minha gente. Avião não circula por ali não, é uma rota tão esquisitona. As condições atmosféricas, de temperatura, velocidade dos ventos, são coisas tão atípicas, como é que eu poderia dizer? Tão inóspitas, fica melhor dizer assim, que nem a aviação não circula por ali. Não vai não. Se der problema, lascou, porque para acudir vai ser complicado. Não tem condições não. É isso aí, minha gente. Aí você vai me dizer assim, Saulinho, foi muita coisa. O que é que eu vou fazer da minha vida? Se acalme, que eu vou cantar uma música com isso tudinho. Ó, eu trouxe até pandeiro, ó. Deixa eu aumentar o tamanho da minha cabeça. Só tá aparecendo a minha cabecinha, né? Deixa eu aumentar o tamanho da cabecinha. Ai, eu tô com medo de cancelar a gravação. Acho que eu não vou mexer não. Não, eu vou, porque eu não sou nenhum analfabeto. Vai. Vai, vou cantar a música. Vai de conta que o vídeo tá sendo editado. Pronto. Ei, aqui, ó. Ó, preste atenção. Presta atenção que eu só vou cantar uma vez. Não, duas vezes. Três. Ó. São três os limites de placas que eu vou precisar me lembrar no Enem. Convergentes, quando os dobramentos formarem montanhas que estão para escalar. Divergentes, no fundo do mar, as fossas marinhas vão se apresentar. E por fim, serão os transformantes, o relevo a falha. São três os limites de placas que eu vou precisar
me lembrar no Enem. Canta aí, canta aí. Convergentes, quando os dobramentos formarem montanhas que dão pra escalar. Divergentes no fundo do mar, as forças marinhas vão se apresentar. E por fim, serão os transformantes do relevo a falha. Ó, eu quero ver os comentários, viu? Se vocês gostaram da música. E se não gostaram, não, se não gostaram não precisa dizer nada não, viu? Não gostaram, se quiser me dizer no meu direct, pode botar lá. É @Saulinho Lucena. Não, Saulinho Lucena é meu perfil de cantor. Eu também sou cantor de sofrência, viu? É Saulinho Lucena, mas de professor é @saulo.lucena.melo. Vai lá, me diz se vocês gostaram, se vocês acharam bom. Bora falar de outro assunto. Deixa eu seguir com isso. Ora, eu não disse que ia falar de tempo e clima? E vou começar falando para vocês de tempo e clima. Mas antes eu quero perguntar uma coisa para vocês. O que é tempo e o que é clima? Me diz aí. Todo mundo no primeiro ano já viu isso. Todo mundo que está no primeiro ano sabe muito bem o que é tempo e clima. Me diz aí. Olhe, tempo é como se fosse assim, um ficante. É aquela coisa que é hoje, não é amanhã. Não precisa telefonar, não precisa dar o WhatsApp, não precisa nem adicionar no Insta, nem curtir seus TikTok. Não precisa. Isso é o tempo. Mas o clima é como se fosse um casamento. Porque é hoje, é amanhã, é depois. Tem uma hora que tá ruim, tem uma hora que tá bom, uma hora tá com trovão, outra hora tá uma calmaria, outra hora tá agitado. Pronto. É igualzinho. Tá aí uma comparação boa? Vou dar outro exemplo. Você pegasse um filme, assistir um filme, 2h40 de filme, tá com a bexiga. E aí, de repente, no meio do filme tem uma cena tão linda que você dá um print. Puf! O filme é o clima. Aquele print que você deu é o tempo. Você chegar aqui hoje no Recife, você vai olhar assim para o céu, meu amor, e vai dizer assim, Jesus, o Recife só faz sol, só faz calor, não chove não faz frio não. Porque eu estou me baseando só no tempo. Mas, eu sei que tem os períodos que ocorrem maior quantidade de chuvas, tem os períodos em que a temperatura baixa 2 ou 3 graus, né? Então isso é entender do clima. Se eu for para Gramado, eu quero aproveitar de Gramado o quê? O frio. Eu vou em dezembro para Gramado. Não é aconselhável. Se você quiser o frio. Não é? Igual vim para o Nordeste. Quer aproveitar as praias do Nordeste? Não vem em maio, não. Não vem em junho, não. Porque possa ser que no final de semana que você está aqui esteja chovendo. Aí você quer aproveitar as praias e o sol? Como? Eu estou falando de uma realidade sem pandemia, viu? Que eu estou falando aqui, mas não estou doido, esquecido que tem pandemia, não. Se oriente vocês aí com máscara, passando álcool gel na mão. Se oriente. Pois pronto. Tempo e clima é isso. O tempo é aquela horinha. Tá fazendo sol. Eu não posso dizer que faz sol. Se eu chego em Londres no dia que tá nevando, eu vou dizer, minha gente, Londres neva, viu? Eu posso dizer que é o ano todo? Não. É o tempo naquele momento estava me dizendo isso. Mas daqui a uma semana pode ser que não. Né? Entenderam isso? Pois muito bem, vamos dar prosseguimento, que eu quero mostrar para vocês aqui mais alguns aspectos. Que aspectos são esses? Fatores e elementos do clima. Olha, o clima é o seguinte, ele tem os seus determinantes. Para fazer frio, é necessário que exista uma série de condições para que esteja frio. Para fazer calor também. Para chover,
para cair neve, para cair granizo, ou você vai me dizer que aí em Caruaru tá nevando? Não tá. Se você tiver, me avise que eu vou me agarrar ali com o terço, com a imagem de Nossa Senhora, com a Bíblia, com uma casa de alfazema, que o mundo está se acabando. Se oriente. Então, por que não neva em Caruaru? Porque tem uns fatores ali que influenciam. A latitude é um deles. Ou seja, estar perto do Equador é um ponto que já coloca você numa situação de calor, de mormaço, de quentura, certo? Enquanto que estar perto do polo já coloca você numa situação assim, de chover, ou de nevar, de temperaturas mais baixas, das estações do ano bem definidas, viu? Já é o quê? Outra realidade, tá certo? Então veja, a altitude vai influenciar? Vai. Veja o Planalto da Borborema, como é que ele influencia no clima pernambucano. Olha, influenciou no clima é um fator, viu? A maritimidade, as amplitudes térmicas são bem menores perto do mar. O nome disso é maritimidade, né? Enquanto que Caruaru está sob efeito da continentalidade, está distante do mar. Então, durante o dia, Caruaru, quente de se lascar. Durante a noite, gente, eu estou dando tanto exemplo de Caruaru, mas eu poderia falar também de Petrolina, viu? Que eu amo. Fui em Petrolina 2 vezes, ou Petrolina que a segunda vez que eu fui estava mais bonita do que a primeira. Tá de parabéns, viu? E Caruaru que eu amo de paixão. Afe Maria. Na verdade, Pernambuco eu vou dizer, viu? O lugar, Pernambuco é meu lugar. E aí, gente, você chega no sertão, no agreste, sob efeito da continentalidade. O que é que acontece? Distante do oceano, as amplitudes são maiores, as temperaturas durante o dia, em relação à noite, vai ter uma diferença maior. Já aqui não, aqui no Recife não. Durante o dia, a temperatura 33. Durante a noite, tem uma queda drástica para 32. Uma penha de nada. Por que isso acontece? Por conta da maritimidade, que a gente aqui está exposto perto do litoral, perto do mar. Viu? Tão distante é a continentalidade. Já os elementos são diferentes. Os elementos do clima, eles são as características. Olha, lá neva, porra, é uma característica. Quais são os meses que lá faz calor? Ó, faz calor de dezembro a dezembro. Ó, a gente tá falando de Recife. Isso é uma característica. Temperatura, pressão, umidade, isso tudo é a velocidade dos ventos, a direção dos ventos, tá? A pressão do ar, isso tudo é característica. Aí você vai me dizer, Saulo, pelo amor de Deus, é muita coisa de novo. Faça essa música aí. Aí eu vou fazer, viu? Prepara aí que eu vou fazer. Bora. Eu tô fazendo isso pra me lembrar da música. Lembrei. O que determina o clima, diz aí, são fatores e caracterizar elementos. O que determina o clima são fatores e caracterizar elementos. Presta atenção! Para definir um clima, tenho que especificar altitude, latitude e incidência solar. Se eu citar temperatura, umidade e pressão, tô falando de elementos como a precipitação. Falando do clima, o que determina o clima são fatores que caracterizar elementos. Canta aí, que determina o clima são fatores que caracterizar elementos. Pois é, minha gente. Obrigado pela presença de vocês. Se liga nessas dicas. Façam de 2021 um ano proveitoso, um ano construtivo, um ano de grande
aproveitamento na vida escolar de vocês, com muita responsabilidade durante essa situação pandêmica que nós estamos vivendo, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Vou deixar esse material, vou deixar exercício, tudo aí a coordenação vai estar passando para vocês, tá? Meus contatos @saulo.lucena.mel de professor. Quem quiser ver o meu negócio de cantor é @sauliolucena, só por curiosidade. E e-mail saulo.lucena.melo@gmail.com. Ó, tchau, gente! Estou indo embora. Gravou.